A verdade oculta sobre Adão e Eva. Revelações do Éden. Introdução. Você já parou para pensar na verdadeira história de Adão e Eva? A narrativa tradicional pode ter mais camadas do que se imagina. O que realmente aconteceu no Éden? E qual é o papel da serpente, do fruto e da escolha feita por eles? Hoje, vamos explorar essas questões e descobrir verdades ocultas que podem mudar sua perspectiva sobre essa história tão familiar. Parte 1. A serpente astuta. Vamos começar pela serpente. Na Bíblia, ela é apresentada apenas como um animal astuto, sem qualquer menção à sua ligação com Satanás. Imagine essa serpente como uma criatura ereta, semelhante aos humanos. Lembre-se que depois da desobediência ela foi obrigada por Deus a rastejar. O que podemos inferir sobre sua natureza? A narrativa nos diz que ela era mais astuta do que muitos animais, inclusive o homem. Essa astúcia sugere algo quase celestial, provocando nossa curiosidade sobre sua origem e propósito. Parte 2. O desejo de conhecimento. Agora, vamos falar sobre Adão e Eva. Eles não eram apenas inocentes. Eram seres curiosos, desejosos de entender a ciência do bem e do mal. Quando a serpente disse a Eva que ela não morreria ao comer o fruto, não estava iludindo. Na verdade, Eva e Adão estavam convictos de que Deus não iria destruir sua principal criação, os seres humanos. Esse desejo de conhecimento, essa busca pela verdade, foi o que realmente os motivou a tomar aquela decisão. Não foi apenas um ato de desobediência, embora eles tenham sido punidos por isto, mas uma tentativa de crescimento. Eles teriam de passar uma temporada na Terra, mas voltariam a morar com Deus em algum momento e preferiram arriscar. Parte 3. Corresponsabilidade na desobediência. É importante entender que a culpa não recai apenas sobre Eva. Tanto Adão quanto Eva são corresponsáveis pela desobediência. Adão estava com Eva quando esta falou com a serpente. Ambos tomaram a decisão juntos, e essa responsabilização compartilhada desafia a ideia de que um é mais culpado do que o outro. Adão foi um covarde porque quando Deus lhe perguntou, ele acusou Eva por ter lhe dado o fruto. Essa perspectiva nos leva a refletir sobre nossas próprias escolhas e ações. Não podemos responsabilizar pessoa alguma pelas nossas escolhas. Parte 4. Uma semente de rebeldia. Mas e se eu disser que já havia uma semente de rebeldia no paraíso? A serpente poderia ser vista como uma aliada de Lúcifer em uma revolução iminente. Podemos até pensar na existência, no paraíso, de uma organização secreta, talvez já coordenada por Lúcifer, planejando contra a humanidade. Ao atingir o homem, eles estariam atingindo a Deus, pois a humanidade era sua principal criação. Essa ideia provoca uma reflexão profunda sobre as forças que operam no mundo espiritual até hoje. Parte 5. O pecado original e a escolha. E quanto ao pecado original? Em nenhum momento, Deus sugeriu que, ao desobedecer, Adão e Eva levariam consigo o pecado original, tornando toda a humanidade herdeira dele. Na verdade, assim como Adão e Eva tinham a possibilidade de escolher entre obedecer a Deus ou comer o fruto, todos nós temos essa mesma liberdade, obedecer ou não a Deus. O judaísmo enfatiza a responsabilidade individual, mostrando que cada um deve lidar com suas próprias escolhas e não carregar o peso de um pecado herdado. A doutrina do pecado original de maneira nenhuma está presente nas escrituras da época. Parte 6. Um conselho divino. Por fim, vamos explorar a ideia de um conselho divino. Em vez de um Deus absoluto e solitário, podemos imaginar um conselho onde outras criaturas participaram da decisão de expulsar Adão e Eva. A Bíblia diz, em Gênesis 3:22, que o homem ficaria igual a nós, ou seja, as criaturas celestiais. Isso provoca uma reflexão interessante sobre a natureza do poder divino e o papel de outras entidades no universo. Deus não é apenas um governante distante, mas alguém que se envolve em um diálogo com a criação. Conclusão: a história de Adão e Eva é muito mais rica e complexa do que a narrativa tradicional sugere. Ao explorar essas ideias, somos convidados a refletir sobre nossas próprias escolhas e a natureza da desobediência e do conhecimento. Então, a pergunta que deixo para você é: você está pronto para olhar além do que foi ensinado e encarar as verdades mais profundas do Éden?